Ei pessoal, Anderson, despachante de Belo Horizonte, Minas Gerais, presidente da DESDOC, da Associação Profissional Despachante Documentalista de Minas Gerais. Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas despachantes de Minas e também do Brasil. Nesse exato momento eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que preste bem atenção nesse vídeo, que é muito importante, né? Esse vídeo eu falo em meu nome, Anderson ao qual eu ter lido uma mensagem postada no Facebook de uma entidade representativa de Minas Gerais. Ela é muito grave porque ela denuncia e coloca a situação do despachante, de todos os despachantes do estado de Minas Gerais e talvez até do Brasil, em uma situação muito delicada, porque os despachantes de Minas Gerais foram caluniados. Então, eu quero aqui chamar a atenção de vocês, tá? Que vocês reflitam juntamente comigo na leitura que eu passo a fazer a partir desse momento. Essa postagem foi feita agora no dia 7 de março de 2019, nas duas fanpages do Conselho Regional Despachante Documentalista de Minas Gerais, CRDD-MG, e no CRDD-MG Silva, né? Porque temos também uma fanpage do qual tem o sobrenome do presidente do CRDD de Minas Gerais, que é o senhor Crispim José da Silva, né? Essa postagem tem um seguinte conteúdo que eu chamo a atenção de vocês para poder refletir e analisar. Campanha do despachante legal. Olá, amigos, usuários dos serviços do Detran de Minas Gerais. O Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais, CRDD-MG, alerta a sociedade mineira sobre a situação que acontece há muito tempo sem que as autoridades competentes tomem providências. Trata-se da atuação de pessoas nocivas à sociedade, se passando por despachante documentalista, sem terem o devido registro no conselho da categoria, que foi criado através da Lei 10.602 de 2002. Muitos deles lesam as pessoas nas próprias portas do Detran de Minas Gerais, sem que as autoridades competentes tomem qualquer providências. Sendo assim, o CRDD-MG pede à sociedade que procure identificar a situação desses elementos, acessando os nossos endereços ou ligando-nos, site www.crddmg.org.br, e-mail crddmg@crddmg.org.br, telefones 31 32 14 32 23, 35 82 6442. Anteciosamente, Crispim José da Silva, presidente do CRDD. Então agora eu passo a pautar cada parágrafo dessa postagem feita pelo presidente do CRDD, usando o nome Campanha do Despachante Legal, que eu vou abordar no final, esse movimento que está por aí, que chama Despachante Legal. Vamos no primeiro parágrafo. O Conselho Regional Despachante Documentalista do Estado de Minas Gerais, CRDD-MG, alerta a sociedade mineira sobre a situação que acontece há muito tempo, sem que as autoridades competentes tomem providências. Nesse exato momento, o presidente do conselho informa que o delegado do Detran, o diretor do Detran, todos os delegados que compõem a Ciretrans e o Detran, ao chefe de polícia, né, a todas as autoridades, que eles estão tipificados no Código Penal, no mínimo no artigo 319, que é prevaricação. Vou falar qual é o artigo. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal,
pena de detenção de 3 anos e 1 mês ou multa. Quando o CRDD fala que as autoridades competentes têm conhecimento há muito tempo e não toma providência, o CRDD está falando novamente que o diretor do Detran tem conhecimento de que despachantes atuam no estado de Minas Gerais e dentro das suas repartições, sem que eles estejam credenciados nesse conselho, e que os delegados permitem criminosamente que eu e você, despachante, que não é filiado ao conselho, ao CRDD, atuem praticando crime. Não tem outra colocação nesse parágrafo. Segundo parágrafo, trata-se da atuação de pessoas nocivas à sociedade, despachantes que não são filiados ao CRDD de Minas Gerais. Você pode procurar no Google todos esses artigos e essa frase que o CRDD fala aqui, nociva à sociedade. O Conselho fala que todos os despachantes que não são filiados a ele, o adjetivo de nocivo é que causa dano, que prejudica, prejudicial, pernicioso, que todos os despachantes que não são filiados a ele, a exemplo, filiados à Desdoc, Desp Minas, a Desel, Associação de Uberaba, Sindicato do Triângulo Mineiro e Sindeminas, que nós somos nocivos à sociedade, né? Dando aqui seguimento. Trata-se de atuação de pessoas nocivas à sociedade, se passando por despachante documentalista, sem ter o devido registro no conselho da categoria que foi criado através da lei. Nesse parágrafo aqui, o conselho fala que o despachante que não é filiado a ele está tipificado no mínimo em 3 artigos que eu vou ler aqui do Código Penal. Primeiro, ele fala da falsidade ideológica, que é o artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena de reclusão de 5 anos e multa, tá? Ele também nos chama de estelionatários. O CRDD chama os despachantes que não são filiados a eles aqui em Minas Gerais de estelionatários, tipificado no artigo 171 do Código Penal. Obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante ofício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 ano, 5 anos e multa, né? E o último artigo aqui, no mínimo, eu achei aqui esses 3 artigos que o CRDD fala que os despachantes mineiros que não são filiados, eles estão praticando. É o exercício ilegal da profissão. É o artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que exerce sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício, pena de prisão simples, 15 dias e 3 anos de multa, né? Então, no meu entendimento e fazendo a leitura dessa mensagem, que eu continuo aqui, muito deles lesam as pessoas nas próprias portas do Detran, sem que as autoridades, novamente ele fala que o diretor do Detran, que os delegados da Ciretrans permitem que despachantes atuam ali sem tomar providência nenhuma, que os delegados estão prevaricando sim. Essa é a postagem que está aqui, que está no site do Conselho. Doutores, delegados, né? Vocês deveriam de tomar providências. Sendo assim, o CRDD pede à sociedade que procure identificar. Então, gente, está bem claro que com essa mensagem aqui, que o presidente do Conselho, o senhor Crispim José da Silva, posta no seu site, ele chama os despachantes mineiros que não estão filiados a eles de estelionatários, que praticam falsidade ideológicas, que praticam exercício ilegal da profissão. Então quer dizer que eu vou dar aqui um exemplo, né?
O Paulo da Roma, meu amigo aqui, ele é associado à Desdoc, trabalha há muito tempo na Roma Veículos, né? Paulo que foi, né, que pertence também ao corpo aqui, quer dizer que se um cliente do Paulo, né, que estiver fazendo o emplacamento dele, ligar para o conselho e falar assim, olha, o Paulo, tarará, tarará, ele está afiliado aí no conselho, o conselho vai falar que não. Isso quer dizer que ele não pode exercer a profissão. Então, muitos despachantes vão se enquadrar nisso aí, né? Que se a sociedade ligar lá no conselho, né, e falar que vocês não estão filiados lá, que vocês são nocivos, vocês são prejudiciais à sociedade. Isso é grave, isso é um crime, né? E vamos lembrar aqui que não existe conselho de classe, é uma associação privada, e eu quero aqui pedir ao senhor presidente Crispim José da Silva, que fez essa postagem, que faça um vídeo, que tenha a hombridade, o brilho, né, pelos seus 86 anos, por esse cabelo branco que o senhor tem na cabeça, que o senhor seja homem de fazer um vídeo sobre essa postagem aqui. Lembrando que o senhor Crispim, presidente do conselho, em momento algum ele assina essa postagem, mas a própria funcionária dele fala que se foi postado ali, foi autorizado por ele. E eu concordo que se está postado na fanpage do conselho, o senhor Crispim José da Silva é responsável por isso aqui, né? Então eu convoco a vocês, todos os despachantes, que se sentirem lesados, que procurem as suas entidades para que processem o conselho, né? Que processem ao senhor Crispim. Eu quero aqui convocar ao chefe de polícia, ao diretor do Detran, a todos os delegados, ao delegado Cláudio Uti, chefe da COP, que tome providências contra essa postagem do senhor Crispim, porque eu pessoalmente vou estar em reunião dia 12 agora com o diretor e vou levar uma queixa-crime contra essa postagem e quero que a COP, a Coordenação de Operações Especiais, faça uma investigação em cima dessa postagem, uma vez que o senhor Crispim fala que as autoridades, que diretor do Detran, que delegados, são perniciosos. Vou também requerer a assessoria jurídica do Detran, uma nota jurídica com relação a essa postagem. Senhor Crispim, esse tipo de coisa é leviano, é covarde, né? Se vocês estão perdendo associados, não é por uma postagem dessa que o senhor vai conseguir credibilidade. De mais a mais, senhor Crispim, aonde estão os diplomas de seus despachantes associados aí? Que curso eles fizeram, né? Que também não são nocivos e lesivos à sociedade. Que experiências ele tem, tá bom? O senhor não deve, como presidente de uma associação privada que é o CRDD, levantar esse falso argumento para intimidar as pessoas. Vamos tomar providências, sim. E novamente, senhor Crispim, tenha brilho, né, pelos seus 86 anos, por esse cabelo branco. Faça de tantos os vídeos que o senhor fez aí, né? Faça um vídeo falando sobre essa postagem. E outra coisa, tenha mais brilho ainda de não excluir essa postagem aqui na fanpage e que o senhor possa responder. E de mais a mais, o senhor Crispim, através dessa postagem aqui, começa falando campanha do despachante legal. Que movimento é esse despachante legal? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Seriam os CRDDs que estão aí proibidos de exercer a função de conselho pelo Ministério Público do Brasil, pelo Ministério Público Federal em todo o Brasil? Se são, se vocês estão por trás disso, vocês estão lesando. Presidente Alvim do Conselho Federal, o senhor tem que soltar, fazer um vídeo, uma nota sobre isto aqui que o CRDD está fazendo, porque o CRDD de Minas é subordinado ao CFDD. E entendo eu que o Conselho Federal, que também é uma associação privada, assina essa postagem. Então, senhores despachantes, isso é grave. Vocês, eu e vocês, todos vocês, foram chamados de nocivos à sociedade, porque somos estelionatários, estamos enquadrados no artigo 171, porque praticamos falsidade ideológica, porque estamos enquadrados no artigo 299, porque praticamos o exercício ilegal da profissão, que está
tipificado no artigo 47, e que os diretor do Detran, chefe de polícia e todos os delegados praticam no mínimo ato de prevaricação, porque como o conselho coloca na nota, fala que as autoridades têm pleno conhecimento que esses despachantes, por eles não serem filiados ao CRDD, praticam ato ilícito, nocivo à sociedade mineira. Esse é o meu manifesto, é a minha posição, Anderson Mateus. Gostaria que vocês analisassem essa postagem, a descrição vai estar toda aqui. Está lá no site do CRDD-MG, vou deixar a descrição, que qualquer um de vocês, despachantes mineiros, despachantes brasileiros, possam ver. Isso se eles não tirarem a postagem lá correndo, com medo de processo, que isso é grave, tá? Esse aqui é o meu manifesto e gostaria que outras entidades representativas, né, se manifestassem com relação a isso, tá bom? Um grande abraço, curtem meu canal, divulguem esse vídeo, não deixem passar batido, gente, essa situação covarde que estão fazendo com cada um de vocês, chamando cada um despachante de estelionatário, cada um despachante de estar exercendo o exercício ilegal da profissão. Daqui a pouco seus filhos, suas esposas, colegas seus vão ver essa mensagem lá e falar: peraí, você não é despachante nada porque você não está afiliado a um conselho que não existe, né? Então vamos lá, gente, um grande abraço para vocês. Essa é a minha manifestação, é a minha colocação e peço a vocês que façam uma reflexão disso. E quem está por trás desse movimento despachante legal? Quem são vocês? O que vocês querem, né, de verdade, praticando, segundo o CRDD, essa covarde, essa mensagem devasta para os despachantes do estado de Minas Gerais? Grande abraço.